Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Do livro A Luz Dissipa as Trevas, de Paulo Dalto de Oliveira, a história A Alma Congelada. Numa reunião de desobsessão, um espírito se apresenta em grande aflição. Sentia muito frio, batia o queixo, implorava por socorro, por ajuda, precisava de cobertas, de agasalhos, para superar aquele momento de grande aflição, de grande angústia. A própria médium demonstrava estar sentindo muito frio, embora o ambiente estivesse com a temperatura normal. E assim, depois de alguns passos, de muita oração, de muito apoio, aos poucos ele foi se acalmando e tendo condições de falar, onde relatou a sua história. Segundo ele, havia vivido nos Estados Unidos. Era um homem já idoso e de muitas posses, era um homem muito rico. E ele contraiu uma doença muito grave. E como não havia cura, ele resolveu proceder como muitos outros estavam fazendo, o chamado congelamento dos corpos, a criogenia, onde se retirava todo o sangue e colocava no seu lugar um produto químico que mantinha o corpo congelado, na expectativa de que, com o avanço da ciência, o remédio, a cura pudesse surgir e ele pudesse, então, retomar a sua condição normal, ter o reaquecimento do corpo, o tratamento da doença e continuar, então, a sua trajetória. Lamentava-se profundamente pelo equívoco cometido, por ter, de uma certa forma, cometido suicídio, porque esse processo se dá com a pessoa ou em estado de coma ou ainda moribundo, antes que ocorra a morte definitiva. O médium Divaldo Pereira Franco relata numa de suas palestras uma história baseada na mitologia grega, onde existia o chamado Panteão dos Imortais. Homens ilustres, dignos, que alcançavam a imortalidade por méritos e viviam por toda a eternidade naquele corpo. Um jovem aspirante ao Panteão dos Imortais desejou conhecer o local onde estavam estes seres. Em princípio foi dificultado o seu acesso, mas com a insistência do jovem, um dia foi-lhe permitido entrar no panteão e ter contato com aqueles homens que já viviam há 300, 400, 500 anos. E para ele foi uma decepção profunda, já que eram verdadeiros cadáveres, mortos-vivos, os corpos completamente envelhecidos, já não tinham condições de se locomover, porque na realidade o espírito permanece perfeito, saudável. No entanto,
Os corpos seguem as leis naturais e, com o passar do tempo, as células vão morrendo sem a substituição natural, até que chega ao fim a vida física. Portanto, praticamente impossível, embora com o passar do tempo, com a evolução da ciência, com a evolução da humanidade, o homem aos poucos consegue ampliar o seu tempo de vida na Terra, mas chegará o momento do seu retorno ao mundo espiritual. Conhecer a doutrina espírita é uma bênção, pois que nos permite saber de certeza da imortalidade da alma, da possibilidade das reencarnações, do processo evolutivo, das muitas moradas na casa do Pai, onde continuamos o nosso processo até atingirmos a plenitude e nos tornarmos co-criadores de Deus, contribuindo para o progresso de outros mundos. Porém, se porventura desejarmos permanecer na matéria, corremos o risco de passar por uma situação como essa que passou o nosso irmão e sofrendo como alguém que comete um suicídio, permanecendo apegado à matéria, ao corpo, tendo o espírito passado por sofrimento que ocorriam com o corpo. O congelamento, para isso a sensação do frio intenso que o perturbava e fez com que levasse muitos anos nesse processo. Sofrimento intenso. Assim, meus irmãos, também para aqueles que pensam em apressar sua morte através do suicídio, antecipando o seu retorno, mas permanecendo vinculado àquele corpo. O arrependimento, tão logo se dá a morte física, pois que percebe que a vida continua. Vale a pena viver, mas principalmente respeitando as leis divinas, as leis naturais que regem todo o universo. Façamos o melhor, estudemos, busquemos compreender as lições de Jesus, os ensinamentos dos Espíritos e seguimos adiante em paz. Que o Senhor nos abençoe, esteja sempre presente conosco. Muita paz.